Olá novamente, sou eu. Ah, Agora vamos continuar com a discussão sobre acoplamentos e deslocamentos químicos. Dessa vez eu vou começar pelo conceito de blindagem eletrônica, seguindo para acoplamentos escalares e deslocamento químico propriamente dito. Novamente, essa apresentação foi montada para os meus alunos, mas não exclusivamente para esses meus alunos, no intuito deles terem um conhecimento básico de RMN, que eu preciso para dar prosseguimento a uns projetos que temos em mente. Sendo assim, isso não deve ser encarado como um curso formal de RMN fundamental, sendo só um primer, que pode definir. Um primer pode ser a melhor definição para esse curso. Ok? Vamos seguir em frente. Bom, então eu posso dizer que quanto mais eletronegativo o grupo diretamente ligado ao spin que nos interessa, mais fortemente esse próton, né, vamos chamar esse spin, vamos nos fixar no próton, ele sente o campo magnético externo, já que ele estaria menos protegido ou menos blindado pelos elétrons de seu ambiente molecular, certo? Então, os deslocamentos químicos variam conforme o ambiente químico em que um determinado spin se encontra. Isso acontece devido ao fenômeno de blindagem eletrônica. Com esses exemplos, observamos que quanto mais blindado o núcleo em questão, menor vai ser o valor de deslocamento químico. Bom, se tal núcleo estiver ligado a um grupo que tende a puxar os elétrons para si, vai deixar ele debilitado de elétrons. O seu deslocamento químico então terá valores maiores, ou de baixo campo, ou de alta frequência, ou dizemos que ele está desblindado. Em contrapartida, se ele tiver valores de deslocamento químico menores, a gente pode dizer que ele está em alto campo, ou baixas frequências, ou ele está blindado. E aí o melhor exemplo de blindagem, né, seria o TMS, o tetrametilsilano, onde o átomo central ele tende a. Bom, para explicar melhor isso, podemos considerar o fluxo de elétrons ao redor do núcleo produzindo um campo magnético, obviamente muito menor do que o campo magnético externo. Esse campo magnético estaria então no sentido oposto a um campo magnético externo, né, aquele B0. Assim, o campo magnético efetivamente experimentado pelo núcleo, pelo spin em questão, não é exatamente aquele determinado pelo campo magnético externo, mas pela diferença entre esse com o campo magnético local, criado pelos elétrons. Assim, o fenômeno da ressonância para cada núcleo em cada molécula ocorrerá em uma frequência um pouquinho diferente daquela exata do campo magnético externo. Então, observem aqui que a cada 1 ppm, nesse exemplo aqui à esquerda, a cada 1 ppm nós temos uma variação de 800 MHz. Né? Essa análise foi feita em um equipamento de 18,8 Tesla. A gente pode chamar ele de 800 MHz. Tá? Então, esses três sinais, que são de um ácido benzoico, eles estão claramente separados, sem sobreposição, com frequências de 4084.12, 4570.02, 4771.9292 Hz. Isso em relação ao zero, né? Bom, são valores horríveis esses, né? De ficar se utilizando como referência. Então a gente prefere passar ele para ppm, como já foi mostrado antes. Em ppm seriam 7.5, 7.6 e 7.9 ppm. Okay? Então observem que a diferença da distribuição eletrônica devido ao efeito de ressonância no anel com um grupo carboxílico leva então a uma diferença de deslocamento químico entre esses hidrogênios, entre esses prótons, o que é consequência direta do efeito do campo magnético local produzido pela circulação de elétrons, que é diferencial entre essas posições
né, orto e para. Bom, então núcleos quimicamente não equivalentes são blindados em potências diferentes e por isso geram sinais de ressonância diferentes no espectro. Esse fato é descrito utilizando esse termo BFF para campo magnético efetivo, que seria a diferença entre o campo magnético externo e o campo magnético local. Esse campo magnético local é modulado por essa variável que é dada por sigma, que é a constante de blindagem. Por sua vez, essa constante de blindagem pode ser decomposta em diversos termos, que não nos interessa muito nesse caso. Então a gente não vai entrar muito em detalhe nesse curso aqui. Basta entendermos que o campo magnético efetivo é diferente para cada spin, o que leva a diferentes sinais para cada spin na molécula, que é o que leva a um espectro de RMN característico para cada molécula com vários desses spins. E essa é a vantagem de RMN. Bom, então aqui temos um espectro de RMN de próton do Taxol. Observem a complexidade do espectro, que é a consequência direta da complexidade dos diferentes spins de hidrogênio em diferentes ambientes químicos na estrutura. Esse espectro foi adquirido com uma amostra pura de Taxol. Observem os sinais com diferentes intensidades, então diferentes integrais conforme o número de hidrogênios que compõem cada sinal e as multiplicidades bem variadas. Aí o que eu pergunto agora é, qual a probabilidade de alguma outra substância apresentar esse mesmo espectro? Bom, a resposta é fácil, é bem baixa. E é por isso que a RMN é a ferramenta de escolha para a identificação inequívoca de estruturas químicas. Bom, vamos entrar em acoplamento antes de seguir com deslocamento químico. Okay? Então, nesse curso, eu não vou entrar em acoplamento dipolar, que trata de um fenômeno que ocorre via espaço, sem depender de uma ligação química. Mas esse funciona apenas por proximidade espacial. Então, vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre acoplamento escalar, ou spin-spin, que é identificado por esse J em maiúsculo e em itálico. Esse fenômeno trata da transmissão de informação do estado de spin para outros, entre um spin e outro spin, através dos elétrons. Ou seja, isso ocorre através de ligações químicas, e no nosso caso, através de ligações químicas covalentes. Ok? Então observem os valores nesse quadro de J a 3 ligações, que é o que usamos mais frequentemente, que tem valores variando entre 1, 0, 1 até uns 16, sendo que os mais comuns estarão em torno de 5 e 7. A gente pode dizer que sempre há algum acoplamento acontecendo entre os spins de uma estrutura, mas muitos deles serão muito próximos de zero e então não são detectados. Para especificar o número de ligações e quem está participando do acoplamento, a gente usa esse termo com o número de ligações usando esse número superescrito e quem está participando sobrescrito depois do J. E aí a gente fala J3 heteronuclear entre carbono e hidrogênio ou J3 homonuclear, que é o caso desse quadro aqui, né? E assim por diante. Um modo interessante de avaliarmos esses valores de constante de acoplamento em situações J3 homonuclear com hidrogênio foi estudado e traduzido em uma equação. Essa seria então a equação de Karplus. Nesse caso, estamos observando a relação entre dois valores, entre os valores de J e os ângulos diedros. Esses ângulos então são formados pela projeção de Newman e observando os ângulos formados entre os spins de interesse. Vocês podem ver aqui nessa figura. Então observem que os valores mais baixos para J3 homonuclear são observados com ângulos diedro próximos a 90 graus. Né? Interessante. Os maiores com próximos a 180 graus ou 0 graus.
Aqui então nós observamos a aplicação desse raciocínio da equação de Karplus para justificar os valores diferentes de J3 homonuclear entre os hidrogênios de substâncias que contêm um ciclo hexano, né? Estão aqui nesse lado direito. Observe que os maiores valores para J3 ocorrem quando ambos os hidrogênios estão em posição axial. Então eles estão axial-axial num ângulo próximo a 180 graus, né? E valores menores de J3 são vistos em situações onde um desses hidrogênios em questão está em posição equatorial, que aí o ângulo é mais próximo de 65 ou 55 graus. Bom, esse tipo de informação é especialmente útil na determinação da identidade de resíduos de monossacarídeos que estariam ligados a uma substância, por exemplo. O espectro da glicose, que apresenta todos os grupos hidroxilo em posição equatorial. Logo, todos os grupos de hidrogênio do anel estão em posição axial, produzindo constantes de acoplamento fortes. Essa característica será explorada no experimento do tipo TOXI, onde no caso da glicose veremos que todos os sinais de dos hidrogênios estão conectados, formando um perfil específico para a identificação. Observe então o sinal referente ao hidrogênio 2, que é um tripleto, justamente porque esse sinal se divide em um dupleto de dupleto com os mesmos valores de J3 homonuclear, porque os ângulos diedro entre o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2 e o ângulo entre o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3 são exatamente os mesmos. Bom, então a gente precisa falar de multiplicidade. Multiplicidade é um fenômeno que ocorre entre spins vizinhos ou não, que resultam que resulta em uma pequena dispersão do sinal de forma característica. Então, digamos que você tem um hidrogênio, se ele está acoplando com acoplamento escalar com outro hidrogênio, esse sinal se divide em um dupleto. Se ele troca essa informação, se ele contém alguma constante de acoplamento escalar com outro hidrogênio, esse sinal desse primeiro hidrogênio se transformar em um dupleto de dupleto, porque ele se divide em um dupleto para cada hidrogênio com quem ele compartilhe uma constante de acoplamento. Bom, e aí o sinal passa a ter diferentes tipos de multiplicidade, certo? Ele pode acabar sendo um simpleto se as constantes de acoplamento com quem ele compartilha são nulas ou muito próximas a zero, indetectáveis, ou ele pode se transformar em um dupleto, ou um tripleto, ou um quadrupleto, ou um duplo dupleto, triplo dupleto e assim por diante, até a gente não conseguir mais identificar que tipo de multiplicidade é essa e a gente chama simplesmente de multipleto. Bom, tá aqui um exemplo então. Se um spin compartilha uma constante de acoplamento com outro spin, o sinal se divide em um dupleto, certo? Se ele compartilha a constante de acoplamento com dois outros spins vizinhos, o sinal se divide em um dupleto. Subsequentemente, os sinais daquele dupleto se subdividem em um outro dupleto, formando então uma estrutura que seria um dupleto de dupleto. O que caracteriza então um dupleto é que o sinal do simpleto, que tende a ser maior do que um dupleto, né, o dupleto cada sinal tem uma relação de 1 para 1 entre si. Então, um duplo dupleto acabaria com uma relação também 1 para 1 entre si. Daí a gente chega nessa estrutura que é chamada de triângulo de Pascal. O que acontece aqui? Imagina que você tem um hidrogênio,
um spin que está conectado a um, ou dois, ou a três, ou a quatro outros spins, mas a constante de acoplamento é sempre a mesma entre esses diferentes spins. Por ser sempre a mesma, o sinal central ele se soma, formando então sempre essa característica de triângulo de Pascal. Seria, então, se o primeiro dupleto é dividido com uma intensidade 1 para 1, o dupleto do dupleto, que formaria o tripleto, teria uma intensidade então de uma intensidade relativa, né, de 1 para 2 para 1, o quadrupleto, né, resultante de uma interação de um spin com outros três spins, formaria então um sinal com essa intensidade relativa de 1 para 3 para 3 para 1 e assim por diante, formando essa estrutura que é conhecida como o triângulo de Pascal. Mas isso só acontece quando todas as constantes de acoplamento são iguais, porque você precisa que o sinal central se some, o sinal central, né, resultante do segundo dupleto em diante. Aqui então são três casos iniciais para chamar a atenção. Ah, Se dois hidrogênios compartilham uma constante de acoplamento, a divisão para multipletos terão sempre que apresentar a mesma variação. Ou seja, se o HX é um dupleto com constante de acoplamento J com HY, o HY também é um dupleto com constante de acoplamento J com HX. Ou seja, isso, ou seja, não, mas se esse seria o caso se esses tanto HX ou HY não estão conectados, não estão acoplando com mais ninguém. Então eles são dupletos. Mas o que eu chamo a atenção é que os valores de J são os mesmos. Diferentes multipletos são possíveis, mas o valor de J é sempre recíproco entre os dois spins que o compartilham, certo? Então observem que um spin vizinho com um J qualquer, produz uma divisão em dupleto do spin original com quem ele está acoplando. Se ele tiver acoplado com dois spins vizinhos com o mesmo J, ele vai produzir uma divisão em tripleto naquele sinal original. E se ele tiver conectado, acoplando, né, com três spins vizinhos com também o mesmo J, ele vai acabar produzindo uma divisão em quadrupleto do spin original. Então está aqui os exemplos usando o HX como exemplo, né? Ele está observando um hidrogênio, então ele se transforma em um dupleto nesse primeiro caso. No segundo caso, lá em cima, ele está conectando com dois outros spins, mas com o mesmo valor de J, então ele abre um tripleto. E no último caso aqui embaixo, ele está conectando com três outros spins, também com o mesmo J, então ele produz um quadrupleto. Isso está de acordo com aquele triângulo de Pascal que a gente viu no último slide. Mais complexos são, obviamente, comuns em estruturas mais complexas, né? E não precisa ser muito mais complexo para produzir um perfil de sinal um pouquinho mais complexo. A gente tem que ter em mente que a cada hidrogênio vizinho que esteja acoplando, abre um dupleto, então os sinais podem ter as mais variadas multiplicidades. Agora vamos entrar especificamente em deslocamentos químicos, uma vez que a gente já definiu que o perfil dos sinais pode variar conforme o fenômeno de acoplamento que estiver acontecendo, né? A partir de agora a gente vai ver que os valores de deslocamento químico podem variar, e podem variar bastante, de acordo com esses efeitos que estão aqui listados. Efeitos estereoeletrônicos, efeitos indutivos, hibridização, repulsão eletrônica, anisotropia magnética, densidade eletrônica, campo magnético, diferentes isótopos e o efeito dissolvente, que também é muito claro, certo?
Só para deixar isso claro, o deslocamento químico sentido pelos núcleos são medidos em frequências, né, em hertz, e a frequência do campo magnético externo, que é o B0, são dadas em megahertz, certo? Então, logo a diferença é da ordem de 1 milhão, ou seja, seria melhor a gente usar um valor, em vez de milhões, números na ordem dos milhões, a gente usa um valor transformado, né? A gente usa um valor em partes por milhão. Essa conta para definir o deslocamento químico em partes por milhão, que é o ppm que a gente usa, ela é dada por essa equaçãozinha aqui. Então a gente usa a frequência efetiva de determinado sinal, né? Menos a frequência de referência, que na grande maioria dos nossos casos a gente usa o TMS. Quando se usa a D2O, que seria a água adulterada, a gente usa o DSS, dividido pela potência do magneto em megahertz. Bom, em termos práticos, no espectro, isso não faz muita diferença, né? Nos valores de deslocamento químico. No espectro faz muita diferença, mas nos valores de deslocamento químico não. Por isso, por causa desse valor referenciado do deslocamento químico em ppm. Então, a gente pode dizer que uma diferença de 1 ppm num espectro que foi medido em um equipamento de 400 MHz, entre uma unidade de ppm, de deslocamento químico, ele tem ali dentro 400 MHz, enquanto que a mesma variação de 1 ppm num espectro coletado em 600 MHz, ele vai ter ali dentro uma quantidade de 600 MHz, certo? O resultado prático disso é que, mesmo em diferentes instrumentos com diferentes potências, o valor de deslocamento químico em ppm é sempre o mesmo. E é por isso que a gente precisa de uma referência e a gente pode usar valores de bancos de dados para fazer a nossa identificação. Bom, então, considerando só o efeito indutivo, observem esse caso nessa tabela, onde a variação do que seria o x, né, entre esses diferentes casos, inclusive heteroátomos. Né? Observem que o deslocamento químico vai aumentando à medida que a eletronegatividade dos íons vai aumentando. Certo? Então a gente tem um caso partindo quase que de zero, né? Por causa do carbono, quando é só CH4, ele está lá em -2 e vai aumentando até, no caso, quando tem um flúor, vai para 4,3. Né? Quando tem uma metoxila, vai lá para 3,24. A gente vai ver casos de metoxila mais adiante. Mas e o carbono também, o carbono vai subindo e observem que a faixa de variação do carbono é ainda maior. Né? Isso porque a janela espectral do carbono vai de 0 até 200 mais ou menos, enquanto que a janela espectral do hidrogênio vai de 0 até 12. Isso é uma coisa importante a ser considerada. Bom, então observem esses casos. Esses são os espectros simulados que foram feitos nesse site que está na referência. Né? Observem esses casos onde tem um alcano, um éster, um aldeído e um ácido carboxílico. Observem a diferença. Eu gostaria que vocês até pausassem o vídeo daqui a pouco para observar a diferença dos sinais, dos perfis dos sinais que acabam sobrepondo ou deixando de ser sobrepostos pelo efeito que os grupos funcionais acabam causando neles. Né? Então, pois bem, dá uma pausada no vídeo e tenta pensar, raciocinar sobre o deslocamento químico e sobre a multiplicidade de cada um desses casos. Ok? Bom, nesse próximo slide a ideia é a mesma. Eu peço que vocês pausem e raciocinem sobre as diferenças que a gente está observando, sobre aquele sinal ali no espectro de baixo, aquele sinal com intensidade 3, o que significa, por que ele está tão mais alto que os outros,
e também a multiplicidade novamente. Observem também a divisão entre os multipletos e tentem perceber se o acoplamento, a constante de acoplamento é a mesma ou tem de ser a mesma. Tenta dar uma rabiscada nesse tipo de informação para solidificar esses pensamentos. Ok? Sempre pensando no quanto o efeito indutivo está levando à variação do deslocamento químico, tendo como base aquele alcano no slide passado, aquele primeiro espectro. No caso do tipo de hibridização como fator de variação do deslocamento químico, a gente tem que imaginar que partindo do SP3, que seria o caso básico, o SP2, a gente entende que a ligação dupla existe alguma a concentração dos elétrons ali naquela ligação, um efeitozinho de movimentação dos elétrons naquela região, então ela acaba empurrando o deslocamento químico dos sinais lá para cima, né, para perto de 5 a 7 em hidrogênio e no caso de carbono lá entre 100 e 200. Já a ligação, em caso de ligação tripla, né, carbonos sp, esse efeito é diferente. Esse efeito traz lá para baixo de volta com valores entre 1,5 e 3 até 3 no caso de hidrogênio e 50 até 80 no caso do carbono. Isso se deve a um efeito de anisotropia que acontece, que eu vou explicar mais à frente, mas tenham isso em mente. Não é um caso linear entre quanto maior o número de ligações π, vai caminhar mais para o lado de valores mais altos de frequência. Não é exatamente linear, isso acontece por causa desse efeito de anisotropia. Ok? Então, para colocar alguns exemplos, novamente eu trago aquele alcano como base para a discussão, seguido desse alceno com uma dupla terminal ali, só para vocês observarem o sinal referente àquele hidrogênio único da ligação dupla e aqueles hidrogênios terminais da ligação dupla também, que tem uma característica ali interessante, são sinais mais simples, enquanto aquele outro sinal é um sinal mais complexo. Novamente, eu vou pedir daqui a pouco para vocês pararem o vídeo e darem uma pensada sobre a multiplicidade, tentar simular isso de alguma forma, tentar raciocinar o que seria qual seria o formato desses multipletos. E finalmente o caso inferior, né, o caso de baixo, com uma tripla ligação. Né? Essas moléculas eu simplesmente desenhei e simulei, tá? Não são espectros reais, eles são mais perfeitinhos do que os reais, porque são simulados, não são simulações 100% confiáveis, mas servem de base para essa explicação que a gente está tendo. Então eu gostaria de novo que vocês pensassem então no que é esses sinais, o porquê que desses deslocamentos químicos e porquê dessas multiplicidades. Observem esse simpleto grande em mais ou menos 2,25 ppm e por que ele está nessa posição, que efeito é esse. Pensa também no desenho da molécula que não está correto, né? Que deveria ser uma estrutura linear ali em volta da ligação tripla. Bom, eu vou corrigir isso. Bom, então aqui eu trago uma tabela com alguns valores de deslocamento químicos para determinadas situações e grupos funcionais. Vocês podem imprimir essa tabela e mantê-la do lado para todos os exercícios que forem fazer em RMN. Com o tempo isso acaba entrando na cabeça e virando meio que regras. Os padrões são meio reconhecidos com facilidade no futuro. Mas por enquanto vocês têm uma tabela em mente, existem diversas na internet, se quiser procurar outra que se encaixe mais no que você entende, fiquem à vontade.
mas, bom, são valores tabelados de casos e variações na estrutura vão levar a variações nesses valores de deslocamento químico, mas nunca vai fugir muito disso, ok? Interessante de fator que modificam fatores que modificam o deslocamento químico são casos de repulsão eletrônica, né? Um exemplo aí de compressão estérica ou distorção de nuvens eletrônicas. A gente tem aí que o deslocamento químico do hidrogênio A à esquerda ele é um pouquinho maior do que o deslocamento químico do hidrogênio C à direita, enquanto que o deslocamento químico do carbono B à esquerda é menor do que o deslocamento químico do carbono D à direita, né? Bom, para entrar um pouco em anisotropia magnética, a gente tem os casos de ligação simples, ligações duplas e ligações triplas, além de anéis. Ok? Bom, o caso de ligações simples, a gente tem esse cone de magnetização sendo formado ah, nas ligações simples. A anisotropia magnética é uma situação que acontece com a movimentação dos elétrons nas ligações químicas, ok? E aí causa um campo magnético ali local. Bom, então no ciclo hexano a gente observa que o hidrogênio que está em posição axial tende a ter um deslocamento químico um pouco maior do que o hidrogênio que está em posição axial. Ligações triplas, esse caso fica um pouco mais interessante, porque o formato do cone deixa de ser transversal à ligação, ele passa a ser longitudinal, né? Aquela ligação a linear, que é a ligação tripla. Então, o hidrogênio que está ligado direto nessa ligação tripla, que está dentro do cone, ele passa a ter uma posição menor do que o que era esperado, já que a gente viu do um aumento do deslocamento químico de hidrogênios próximos à ligação dupla, né? Então não está indo mais para 5 ou 6 ppm, está ficando em 2,4 ppm esse hidrogênio vermelho aí que está ligado diretamente na ligação tripla e posicionado dentro do cone de magnetização, né, que cria esse campo magnético local. Bom, como eu já falei, o objetivo desse curso não é se aprofundar na teoria, então eu não vou me aprofundar. Estou trazendo os exemplos para efeito de resoluções de problemas práticos. Óbvio que num curso formal de RMN a gente viria esses casos de anisotropia de forma mais profunda, definindo bem o que é anisotropia e por que ela acontece. Aí um exemplo de uma situação onde observem esse hidrogênio vermelho, né, marcado de vermelho, não é o que está na posição da ligação tripla, ok? Mas observem o hidrogênio em vermelho, o que ele seria, a posição de frequência dele seria, se não houvesse aquela ligação tripla, ele estaria em 8,9 ppm. Bom, é esperado porque ele está ligado a uma dupla, essa dupla de anel aromático e tudo mais. A gente vai entrar no caso de aromaticidade daqui a pouco. Mas no caso à esquerda, onde você tem uma ligação tripla do lado dele, está firme do lado dele, né? Está rígido ali. Ele está fora do cone de magnetização da ligação tripla. Então você vê que, observem que esse hidrogênio ele é jogado para valores de deslocamento químico ainda mais alto. O esperado era 8,9, ele passa a ser 10,61, né? Acima de 10,5. Isso é um caso interessante. Já para casos de anéis aromáticos, observem que o formato do cone de magnetização ele acontece
perpendicular ao plano do anel. Né? Sendo perpendicular ao plano do anel, todos os hidrogênios que estão ligados a esse anel passam a estar fora do campo magnético. Então, o hidrogênio que seria esperado por estar ligado numa ligação dupla no carbono sp2 tá com uma posição de deslocamento químico lá por volta de 5 e 6, passa a ter um deslocamento químico previsto por volta de 7, às vezes até 8. Entendeu? Esse é um efeito de anisotropia magnética de ligações aromáticas, e é por isso que os hidrogênios de ligação aromática eles estão em posição de deslocamento químico mais altos e são mais característicos. E aí, nesse caso à direita, a gente observa a variação dos deslocamentos químicos à medida que os hidrogênios eles vão sendo localizados mais para dentro do cone de magnetização do anel. Né? Observem que esses hidrogênios azuis, bem em cima do anel aromático, que estão dentro do cone de fato, ele desce para 0,51 ppm, 0,5 ppm, né? Enquanto os outros vão aumentando gradativamente até esse CH2 aqui ligado no anel, ele está em 2,63, que era o valor esperado realmente. Exemplo então do espectro de hidrogênio do ácido ferúlico. Observe então os sinais dos hidrogênios do anel, desses hidrogênios da dupla, e observem também os deslocamentos químicos, tanto os deslocamentos químicos quanto as multiplicidades e as constantes de acoplamento. Observem esse sinal aqui por volta de 6,4 e aquele outro em 7,3. Né? Observem o tamanho do dupleto que é, certo? Não o tamanho, mas o tamanho como é que eu vou dizer? O tamanho do J que produz esse dupleto. Observem que eles são os mesmos, ok? E o sinal da metoxila em 3,8. Essa metoxila em 3,8, toda metoxila aparece por volta de 3,8. Isso é uma das primeiras coisas que a gente decora. Né? Tem uma metoxila, vai logo lá ver se existe um simpleto em 3,8. Bom, de novo, dá uma pausada no vídeo e tenta decifrar que hidrogênio, qual hidrogênio se refere a qual sinal. Tenta fazer esse assinalamento aí, principalmente desses hidrogênios da ligação dupla. Tenta definir qual é qual, ok? Observem o acoplamento, a constante de acoplamento deles, que são um tipo de acoplamento entre hidrogênios em situação trans, né? E eles estão em lados opostos e isso produz uma constante de acoplamento bastante alta, que são esses dois sinais aí, esses dois dupletos mais abertos, ok? E esse é um exemplo simples do Kempferol. Observe então os sinais que se referem a cada um dos hidrogênios, tenta definir qual que é, tanto pela integração dos sinais, que eu não estou dando aqui, mas dá para perceber que esses dois dupletos eles têm o dobro do tamanho daqueles outros dois simpletos, tenta descobrir o que é, e eu já dou uma dica de que esses dois simpletos não são exatamente simpletos, mas eles são dupletos com constante de acoplamento bem pequena. Se eu trabalhar um pouco mais nesse espectro, eu consigo definir essa constante de acoplamento, que são constantes de acoplamento entre hidrogênios meta do anel. Ok? Tá aí um outro exemplo clássico do efeito que é causado pelo cone perpendicular ao anel que está em aromaticidade. Esse daí é um grupo bem forte de aromaticidade. Esse é um exemplo clássico em aulas de RMN sobre anisotropia em anel aromático. Observe então os hidrogênios internos, eles estão em um deslocamento químico tão baixo, mas tão baixo,
que ele chega a ser negativo, menos 3 ppm, enquanto os hidrogênios que estão para o lado de fora, eles sofrem um efeito tão alto que chegam a acima de 9,2 ppm. Um exemplo clássico, a gente quase nunca vê isso na nossa prática, mas é uma coisa importante ser chamada a atenção.